Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias, Agora preste muita atenção no tema da mensagem de hoje, porque o principal problema da maioria das pessoas que sofrem uma frustração, uma decepção, um fracasso, porque uma coisa vai puxando a outra, sofrem derrotas na vida, mesmo estando dentro da igreja. O principal problema dessas pessoas é um só. Não é inveja, não é feitiço, não é bruxaria. Você pode ter chegado aqui vítima de inveja, de feitiço, de bruxaria, de magia negra, recebeu a libertação, porque tem a oração forte. E não é só o poder da oração, eu creio no poder da oração. O que eu criei, eu declarei, eu declaro com a minha voz, e há poder nas minhas palavras. Há poder nas suas palavras. Se você fala coisas boas, vão acontecer. Se você fala coisas ruins, também vão acontecer. Sim ou não, gente? Se você acorda de manhã reclamando, questionando o sol, a chuva, o tempo, a vida, o seu dia que já estava ruim, fica pior. É assim ou não? Agora pode estar ruim. Quem não tem, né? Um dia que não está indo muito bem as coisas. Todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos situações difíceis, momentos difíceis. E é aí que a gente aprende dentro do santuário com o apóstolo, com a apóstola, os bispos, os profetas, que toda situação difícil, todo momento difícil que a gente enfrenta, estando dentro da igreja, é uma oportunidade que nós temos de agir a nossa fé e permanecer na coisa certa. Então, permanecer na coisa certa é o seguinte: se eu estou enfrentando uma luta hoje, se eu estou enfrentando uma dificuldade hoje, se eu estou enfrentando uma batalha hoje, e isso é normal, eu vou enfrentar mesmo, eu vou permanecer com a minha cabeça erguida diante dos meus inimigos e vou me sujeitar à vontade de Deus. Vou me submeter a Deus, e eu me submeto a Deus, me submetendo ao profeta, ouvindo a voz de Deus na boca do profeta. Fala comigo, eu me submeto a Deus, ouvindo o profeta. Você quer ouvir a direção certa para a sua vida? Sim ou não? Então ouça o seu profeta, ouça a sua profetisa. Ouça. A resposta de Deus, o milagre de Deus está na boca do profeta. Em toda a Bíblia você vê isso. Toda vez que levantava um problema, levantava uma situação difícil, Deus não enviava a solução a não ser o profeta. Levantava um profeta e logo tudo se resolvia quando eles ouviam a voz certa. Então, uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa desgostosa da vida, que as coisas dão errado para ela, ela está dentro da igreja e as coisas não vão na vida dela, ela está vendo outros vencerem, outros dando testemunho, e ela não tem um testemunho para dar, é porque ela deixou de ouvir a voz certa. Ela está ouvindo qualquer outra voz. Aliás, tem muitas vozes por aí. Hoje com a internet, com essa era digital, tem muitas vozes por aí. E quando ela deixa de ouvir a voz certa, ela sai do caminho certo, e aí não tem como dar certo. Nós aprendemos no final do ano passado
para a virada desse ano, que só dá certo se fizer certo. Então o tema é: mantenha-se no caminho certo. Fala para a pessoa que está do seu lado: mantenha-se no caminho certo. Fala para outra pessoa: mantenha-se no caminho certo. Você quer que dê certo para você? Então mantenha-se no caminho certo, no propósito. Mantenha-se no propósito, no caminho certo, na visão do que é certo. O sagrado nunca deixou de ser sagrado para aquele que é consagrado. Fala comigo: eu sou consagrado. Quem aqui tem certeza que Deus te revelou o reino dos céus na terra? Quem tem? Mas para que Deus te revelou o reino dos céus na terra? Para você viver uma vida pior do que uma pessoa que está lá fora, no mundo. Deus te revelou o reino dos céus para você viver uma vida miseravelmente infeliz, triste, amargurada, desgostosa nessa terra, é isso? Eu tenho certeza que Deus me revelou o reino dos céus nessa terra, para viver aqui nessa terra como um rei, irmãos. Deus te revelou o reino dos céus nessa terra, para você viver nessa terra como um rei, irmão, como uma rainha, irmã. O que você não pode, Ele pode fazer por você. Mas qual que é o problema que você está enfrentando? Qual que é o problema de tudo isso? De não estar vivendo aquilo que você deveria estar vivendo hoje? Porque eu vou mostrar para você, tudo que eu estou falando, eu vou provar para você dentro da palavra de Deus. O problema é deixar de enxergar o sagrado como sagrado. E aí quando uma pessoa perde a visão do sagrado, ela morre espiritualmente. A morte física é uma consequência. Aliás, tudo tem consequência, né? Quando lá atrás, 32 anos atrás, o apóstolo enfrentando uma luta em Belo Horizonte, ele levantou uma oferta com os irmãos lá em Belo Horizonte para a obra, para pagar as contas da igreja. Aí de repente ele pegou aquele dinheiro e veio correndo para cá para abrir a obra aqui. A obra lá ficou numa situação que já estava difícil, ficou mais difícil ainda, mas ele veio, abriu a obra. Olha a consequência disso, hein? Olha a consequência disso. Porque se essa obra não tivesse chegado aqui, você não estaria aqui e não teria a vida abençoada, feliz, próspera, vitoriosa que você tem hoje. Você não teria a felicidade que você tem hoje. Sim ou não, gente? Olha a consequência disso. Tudo tem uma consequência. E quando uma pessoa ela morre fisicamente, a alma dela tem um destino, ou o céu ou o inferno. Não tem meio caminho, não tem meio termo, não tem outro lugar, o céu ou o inferno. Aí a consequência de como ela conduziu a própria vida, que não é de responsabilidade de ninguém a não ser sua. Eu tenho muito orgulho em dizer o seguinte, né? Hoje eu tenho o Davi, que tem 10 anos, a Emanuela tem 6 anos, e o Davi com 10 anos de idade, aprendendo dentro do santuário com a madrinha, com a apóstola comigo. E ele aprende não só com o que a gente ensina falando, mas com o exemplo. Se ele vê eu fazendo, ele vai fazer. Filho é assim, né? Ele não aprende só com o pai falando, corrigindo, falando com ele, ó, faz isso, faz aquilo outro, não. Ele aprende enxergando o pai, o exemplo do pai, da mãe. E aí o Davi, sem ninguém mandar, eu até falava com o bispo Gilberto, os presbíteros no carro, presbítero Aguinaldo, sem ninguém mandar, sem eu, sem apóstolo, sem ninguém mandar, ele foi lá, irmãos,
e já entrou no grupo do Jaé do Santuário da Pampulha, lá em Belo Horizonte. E tem coisa que ele me envolve, porque ele ainda depende de mim, da mãe, para levar em alguns lugares. Outro dia eu até falei com ele, ó, preste atenção, meu filho, você tem só 10 anos de idade. Eu sou seu pai, eu te amo, eu tenho o prazer de estar com você em tudo que é lugar, mas eu não sou seu motorista, viu, meu filho? Aí o que ele fez? O que ele fez ontem? Eu fui com ele cedinho lá pro movimento dos jovens, para parabenizar os jovens, os pastores jovens que estão no altar, estão fazendo uma obra maravilhosa, e para dar apoio para ele, para dizer que eu estou aqui, ó, meu filho, te dando apoio na obra. Deixei ele lá. À tarde ele tinha que sair do centro de Belo Horizonte, lá para o Santuário da Pampulha, que é outra região, e deixei ele sozinho, com a Chiquinha que cuida dele, para acompanhar. Quando se não chega uma foto dele para mim no celular da apóstola, ele dentro do ônibus indo para a igreja, com os jovens, com Jaés. Mas isso é o que, hein? É ele andando de ônibus? Não. Isso é a responsabilidade que ele já está tendo com 10 anos de idade, vendo o exemplo dentro de casa, do pai, da mãe, da avó, do vô, da família, do que ele aprende dentro da igreja. A responsabilidade com as coisas de Deus, porque ele sabia que ele tinha um ensaio lá, para poder realizar junto com os jovens. Então, do jeito que eu tiver que ir, eu vou. O responsável da sua vida e do que vai ser a sua vida, seja aqui, fala comigo, seja aqui ou depois, porque quem decide isso, quem é o responsável disso, não é outra pessoa a não ser você mesmo, você mesma. Bate no peito e fala: o responsável da minha vida sou eu. Quem é que decide a sua vida? Tá bom do jeito que tá? Se tiver, vai ficar melhor. Pode ficar melhor. Se já tá bom, maravilha, pode melhorar mais. Se não está, então pode ficar bom. Mas quem decide isso é você. Por isso você não pode sair fora do foco, do propósito, da coisa certa. Fala comigo, mantenha-se no que é certo. Abra sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. De pé em reverência à palavra de Deus. Aqui nos fala do que aconteceu na casa de um homem quando a arca da aliança, a arca sagrada, a arca do testemunho, ela entrou naquela casa. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, ajude aí a pessoa que está do seu lado. Marque. O sagrado continua sendo sagrado para aquele que é consagrado. Consagrado quer dizer com o sagrado de Deus. Eu tenho comigo aqui a estrela de Davi. Na televisão, as pessoas, elas batem o olho na estrela e a estrela brilha. Aonde eu vou, todo mundo, quando bate o olho na estrela, já lembra do programa na televisão, já associa com a igreja, com o reino dos céus. Todo mundo sabe que é do reino dos céus, que é da igreja, como eles chamam lá fora, né, do Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol.
do bispo Wellington Ribeiro, do Dom Luiz de Carvalho, da Berenice Costa, da Débora Rocha, e assim vai. Mas quando eu estou com a estrela, quando eu recebi a estrela, eu estou dizendo para todos que estão me vendo, seja na televisão, seja na rua, no aeroporto, aonde eu estiver, e principalmente no mundo espiritual, eu sou consagrado a Deus, porque eu tenho comigo o sagrado. Isso aqui é sagrado, essa estrela é sagrada. Fala comigo, a estrela é sagrada. O sagrado é o que é consagrado, que é separado, que é santificado a Deus, que é de Deus. Então não é uma estrela comum que eu uso no meu peito, não é um pingente, uma corrente. É bonito, linda, mas ela é sagrada. Ela tem o sagrado. Então eu sou separado, eu sou consagrado. A Arca da Aliança no Monte Manaim. É interessante que a Bíblia cita no Velho Testamento mais de 200 vezes sobre a Arca da Aliança. E hoje os estudiosos, pesquisadores saem procurando de tudo que é forma e jeito e lugar aonde a arca está, e ignoram totalmente a Bíblia Sagrada, que nos fala que a arca, ela foi vista a última vez no céu, no santuário de Deus, no céu. A réplica da arca sagrada, toda ela banhada em ouro, lá no Santo do Santo, no Monte Manaim. Por isso que Jesus disse que o que ligares na terra será ligado. Então a concordância minha aqui na terra, na arca, está em concordância também lá no céu. Entender isso é entender que o sagrado continua sendo sagrado para quem é consagrado, para quem tem o sagrado. O maior problema das pessoas que hoje estão sofrendo, frustradas, decepcionadas, é porque perderam o foco do que é sagrado. Aí entra o espírito da apostasia, que leva a pessoa a um dia olhar para a fé que a tirou do buraco, da lama, da sujeira, da miséria, da desgraça, do sofrimento, a fé que a tirou da humilhação que ela estava vivendo, da vergonha, do opróbrio, e a levantou quando ela chegou no reino, chegou no santuário. Leva a pessoa a olhar para essa fé e dizer que essa fé só foi lá atrás, para o passado, porque agora as coisas não são bem assim, agora não é desse jeito mais, agora não é assim mais. Ora, se um dia eu, no pouco eu fui fiel a Deus no meu dízimo, e por isso Deus me deu mais, quando Ele me deu mais, Ele só me deu mais porque eu fui fiel a Ele lá atrás no pouco. Então eu tenho que continuar sendo fiel a Deus no quê? No muito que Ele me deu, e assim por diante, e nunca vou perder aquilo que eu conquistei através da minha fé. Quando abre o Monte Manaim, e o ano abre, o ano espiritual de Manaim abre na Arca da Aliança, quando nós colocamos os nossos projetos lá dentro, nós estamos primeiro, fala comigo, primeiro nós estamos reverenciando aquilo que é sagrado, deixado por Deus na terra para nós, que é a arca sagrada, é a arca da aliança. E segundo, nós estamos declarando em Deus que dentro da arca, assim como a vara seca de Arão floresceu, assim como as tábuas da lei foram colocadas dentro da arca, tudo que era de mais importante na época foi guardado dentro da arca, assim também os meus projetos. Eu não sei
os seus projetos, irmãos. Eu não sei, irmã, o projeto que você tem da sua vida e para a sua vida daqui para frente, se é importante para você ou se não. Eu sei que os meus projetos são importantes. Eu sei que os meus projetos, sonhos que eu tenho são importantes, porque são os meus sonhos, são os meus projetos que me faz caminhar, seguir em frente, não ficar parado, não ficar estagnado, não ficar do jeito que está. Aliás, do jeito que está parado, ninguém fica. Se você não vai para frente, você vai para trás. Se a sua vida não vai para frente, ela vai para trás. Então eu sei que se eu colocar lá dentro os meus projetos, que são sagrados para mim, serão sagrados também para Deus. E se eu concordar aqui na terra, Deus vai concordar também lá no céu. E Ele vai fazer por mim. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. O que eu não dou conta de fazer, Deus vai fazer por mim. Vai realizar por mim. E a minha visão, ela é sempre na coisa certa, no sagrado. As coisas de Deus são sagradas. A arca da aliança é sagrada. Fala comigo, a arca da aliança é sagrada. Fiquem de pé. Coloque a mão à altura do seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero que você pense agora com a mão no coração, porque o coração é dele. Diz a Bíblia que provém todas as coisas daquilo que há no seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. O que está cheio aí o seu coração? O que está cheio aí? O que está dentro de você? Eu quero que você faça uma avaliação de como você tem tratado as coisas sagradas de Deus. A começar da Bíblia sagrada que você tem na sua casa. Como que você trata a Bíblia? Você pega a Bíblia, joga ela pelos cantos na sua casa. Como que você trata as coisas sagradas, as coisas de Deus? A arca da aliança é uma vez só no ano que ela sai do Santo dos Santos. E Manaim, que para nós o Monte Manaim é sagrado, é separado, não é um lugar comum, não é um lugar natural nessa terra. Isso é uma coisa que eu tenho sempre alegria na minha alma de poder celebrar, comemorar, festejar. É quando eu vou ao Monte Manaim, e lá em Manaim eu piso naquela terra santa, porque eu sei que é um lugar separado, sagrado de Deus na terra. E com isso eu passo a viver na minha vida em Manaim o que eu não vivi em nenhum outro lugar. Qual é a sua visão do sagrado? Qual é a sua visão das coisas de Deus? Qual é a sua visão também dos seus sonhos? Dos seus projetos? São sagrados para você? Você acredita nisso de tal forma que você almeja e deseja que isso seja realizado, seja concretizado? Por isso que consagrar dentro da arca é estabelecer dentro da arca da aliança que o que você não pode, o que você não dá conta de fazer, Deus então, Ele pode, Ele faz, Ele opera, Ele age. Analisa a sua vida agora, como você tem tratado as coisas sagradas. Será que o tempo foi passando e você passou a enxergar as coisas de Deus como normais? De uma forma natural? Mas
Lá fora todo mundo enxerga, mas lá fora as pessoas, elas não comungam, elas não têm a fé que você tem, elas não ouvem a palavra que você ouve, elas não receberam a revelação que você recebeu. Então para elas, tanto faz, tanto fez. Cabe a nós levarmos para elas, pelo evangelismo, pelo testemunho que nós damos, levarmos para elas a visão do sagrado, a revelação do sagrado. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem, o que a gente possui. A gente só pode passar para as pessoas aquilo que realmente a gente acredita, a gente vive. Então eu passo para as pessoas o que eu tenho, e o que eu tenho de mais sagrado, além da minha fé, é a visão do sagrado de Deus, que continua sendo sagrado para mim. A arca da aliança, que é sagrada, os meus sonhos, os meus projetos, porque os sonhadores são os corajosos, que passaram pela vida, passaram pela terra, não se acovardaram diante das lutas, dos desafios, mas ao contrário, enfrentaram as lutas de cabeça erguida, enfrentaram os desafios e se mantiveram firmes num propósito de fé, e não perderam o foco da coisa certa, de fazer o que é certo, de caminhar o caminho certo. Ah, meu Pai, eis aqui aqueles que sonham, levante as suas mãos ao céu. Eis aqui aqueles que sonham, que têm projetos, que não perderam a visão do que é sagrado. E até aquele que hoje chegou aqui, ou entrou pela primeira vez, ou retornou, ou estava com os olhos focados em qualquer outra coisa, menos no sagrado, alinharam a sua visão, os seus pensamentos, porque foi essa visão lá atrás, desde a reverência que nós temos quando nós chegamos no santuário, na casa de Deus, na tua casa, a reverência com o altar. A primeira coisa que fazemos é vir no altar, é dobrar os nossos joelhos, é agradecer. Em casa, antes de dormir, é orar. Depois, ao acordar, é orar, agradecer. A visão que nós temos do que é certo, e o que é certo está estabelecido na tua palavra, que é a verdade, no caminho da verdade e da vida, que é Jesus. Por isso nós te celebramos, Jesus, o leão da tribo de Judá, que reina sobre nós, que governa a nossa vida, que governa a nossa casa. Prepara-nos, porque quando nós estivermos, a multidão estiver diante da arca da aliança no Monte Manaim, para colocar dentro da arca os projetos, os sonhos para este ano, ali nós declaramos diante de todas as pessoas e dos principados e potestades espirituais dessa terra, nós declaramos que jamais perdemos e jamais perderemos a visão do sagrado, das coisas sagradas, e tratamos o sagrado como sagrado, assim como nós somos consagrados. Nós somos sagrados para o Senhor, meu Pai. Que essa pessoa que estava sem sonhos, sem projetos, então que ela volte a sonhar, que ela volte a fazer projetos, porque ela tem tempo. Ela está tendo tempo para isso, ele está tendo tempo para isso, nessa caminhada da fé nessa terra. E que esses sonhos, que esses projetos sejam estabelecidos no lugar certo, no lugar sagrado do Senhor, preparado nesta terra para serem realizados, que é a arca da aliança. Prepara-nos, em nome de Jesus. Eu ministro esta bênção agora sobre todo este povo que recebe esta palavra
e que enxerga o sagrado como sagrado e jamais perdeu a visão do sagrado. Por isso vive uma vida consagrada nessa terra, consagrado nessa terra, separado, não se mistura com as coisas naturais, não se mistura com as coisas normais, mas vive a loucura da fé, porque a fé é uma loucura mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, e que todos digam amém. Diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, os anos vão se passando, a gente vai vendo muita coisa acontecer aí fora, no mundo que vivemos, mas nós que mantemos a nossa visão nas coisas sagradas, nas coisas de Deus, pode o mundo lá fora desmoronar, cair, pode as coisas lá fora piorarem, e só vai piorando mesmo, mas na sua vida, na minha vida, as coisas só vão melhorando. É um dia melhor do que o outro. Olha que dia lindo que Deus nos deu hoje, olha que oportunidade maravilhosa que Deus nos deu hoje. Isso porque os nossos olhos, a nossa mente, os nossos pensamentos se mantêm na visão do que é certo. Trata o sagrado como sagrado. Fala comigo, as coisas de Deus são sagradas. O que há de mais importante para nós é isso. As coisas de Deus são sagradas. Pode passar o que for, pode acontecer o que for, eu me mantenho firme nessa visão. Você se mantém firme nessa visão. Por isso que você olha para trás, não para lamentar, um dia eu já fui feliz, um dia eu já tive isso, um dia a minha vida foi boa. Não, você olha para trás para dizer, olha de onde Deus me tirou, e olha onde que Deus me colocou hoje. Eu estava no fundo do poço, no buraco, na humilhação, na vergonha, e olha eu aqui hoje, olha, de pé, cabeça erguida, vencendo, feliz, tudo dando certo para mim, porque eu me mantenho na visão do que é sagrado. Fala comigo, o sagrado continua sendo sagrado para quem é consagrado. Quem é consagrado a Deus aqui? Então, aquele que é de Deus, que é sagrado a Deus, não tem inimigo que possa contra a sua vida, não tem inimigo que possa contra você, não tem nada que possa impedir você de vencer. E quando nós estabelecemos em Deus os nossos sonhos, nós temos a certeza de que esses sonhos, projetos serão realizados. Por isso a Arca da Aliança é sagrada. Fala comigo, a Arca da Aliança é sagrada. Dia 13 de fevereiro nós vamos estar no Monte Manaim juntos. É um dia que marca a abertura do monte. É um dia que o mundo aí fora, porque é carnaval aí fora, é confusão, é bagunça, mas para nós é um dia de adoração. É um dia que as Marias, os valentes, os Jaés apresentam em Manaim, e é o dia que a Arca da Aliança, é uma vez só no ano que acontece isso, não tem outra data no ano que acontece a saída da Arca da Aliança do Santo dos Santos em Manaim. É só dia 13, e é lá dentro da arca que você coloca os seus projetos. E aqui, ó, essa cópia do projeto, ela fica com você. Você faz aqui os projetos, aqui você faz a cópia do que você projetou e coloca dentro da arca. Fica um ano lá, um ano. Eu fui ver agora a cópia dos meus projetos do ano passado, e é impressionante. Todos os projetos que eu fiz e coloquei na arca no ano passado, todos os projetos, antes do ano de 2023 terminar, todos os meus projetos, todos foram realizados para a glória de Deus. Não teve um
que eu olhei assim e que não foi realizado. Agora, isso não é só comigo, não. Isso é com quem tratou o sagrado como sagrado, não perdeu jamais a visão do sagrado e consagrou a Deus os seus sonhos e projetos, porque são sagrados a Deus. Se você não tem essa folha aqui, olha, para você consagrar os seus projetos, assim que terminar, pega com o bispo Wellington, os bispos, os profetas. Uma coisa que eu falei com uma senhora, eu falei: você não tem que enxergar outra coisa a não ser aquilo que você quer que Deus faça por você e que ninguém pode fazer. Homem não pode, mulher não pode, eu não posso, ninguém pode. Você não pode, já está provado isso, mas Deus pode fazer. Quando você enxerga assim, reverencia Deus como um sagrado da sua vida e não quer ser o Deus da sua vida, limitando a sua fé, as suas condições, então você passa a ter total confiança em Deus e é impossível. Eu posso decepcionar você, o homem pode, a mulher pode, mas Deus não. Deus não pode decepcionar a sua fé jamais. Ele realiza o que é impossível. Eu fui numa cidade no interior de Minas, lá no norte de Minas, em Bocaiúva. Quando eu cheguei lá, uma irmã chegou para mim e falou: bispo, vamos comigo, eu quero te mostrar o meu projeto da Arca da Aliança. Aí ela me levou, junto com o esposo dela, o filho dela. Quando eu cheguei na porta, ela falou: está vendo aqui, bispo? Esse supermercado aqui, olha. Eu falei: estou vendo. Eu falei: esse supermercado eu coloquei no meu projeto dentro da Arca da Aliança e Deus me deu. Hoje é o maior supermercado do norte de Minas, para a glória de Deus, que é dela. E essa mulher, e a história dela é o seguinte: ela foi humilhada, ela trabalhava no supermercado pequeno, o patrão humilhava, e quando ela saiu para poder montar o negócio dela num lugar pequeno, ele foi lá e falou: você não vai conseguir nunca na sua vida ter um supermercado grande, conseguir nada. E ela falou: eu vou conseguir sim, você vai ver. Porque aquele supermercado nasceu de um projeto que ela consagrou a Deus. E uma vez que é consagrado a Deus, é sagrado, é pronto, acabou. Pode qualquer pessoa se levantar contra, Deus vai realizar aquilo. E realizou, e está lá. Ela já comprou uma outra parte do terreno para poder ampliar o supermercado, e é o maior que tem na cidade, é o dela. E é fruto, é resultado de tratar o sagrado como sagrado. Fala comigo: sagrado é sagrado. Então faça os seus projetos, não limite a sua fé, porque Deus é que vai realizar.